E foi lançado o novo Zenlake OS. O Zenlake é uma distribuição muito interessante feita pelo Digitec, que além de fazer sistema operacional, faz programas para Linux também. O Zenlake tem algumas versões que vocês vão ver durante o vídeo, então fique ligado porque está muito interessante. Então maceta o like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e habilite as notificações para você não perder nada, mais nada dos nossos vídeos. E esse é o Zenlake. Como você pode observar, é um sistema altamente bonito e lembra muito o Windows em alguns aspectos. E a primeira coisa que a gente vai ver é essa barra de tarefas que é muito semelhante ao que a gente vê no Arduino OS, no Linux e no próprio Windows, tá bom? Então temos aqui os botões de Wi-Fi, de volume, de modo avião também. Além disso, temos outros botões como o próprio balanceador de performance, ou seja, se você tiver uma GPU, você vai ter uma performance imensa se colocar em performance máxima. E além disso, ele também utiliza o Cafeine para a tela não ser bloqueada durante algum tempo que você esteja inativo, tá bom? Então é bem legal. Fora isso, temos aqui dois menus. Esse menu que lembra um pouquinho mais até o que a gente conhece no próprio GNOME e no macOS. E temos o outro menu que lembra mais o menu do Buddy. Temos aqui também na barra de tarefa algumas coisas favoritadas, como o próprio Firefox, o Files, o editor de texto, o terminal e também a loja de programas, olha só, que é a Gnome Software. E é bem bonita, tá muito legalzinho, tá mostrando tudo, tá sem erro nenhum aqui. Então é bem interessante, tá bom? Mas vamos lá. Tem algumas opções aqui na barra de tarefa ainda que é bem legal. E aqui na barra de tarefa temos o mostrador de uso de processos, que é bem legal. É uma coisa que não vem por padrão no Gnome, então é bem interessante. Além disso, temos aqui também o uso de memória, logo na barra de tarefas. Para quem gosta, isso aqui é espetacular. Fora isso, temos aqui também esse outro botão para você sincronizar em algumas rádios, Lo-Fi, Hurt e Hip Hop, que é interessante. Mas temos aqui também o botãozinho do Bing. Eu sei que parece uma coisa assim, caramba, Bing no Linux? Sim. Isso aqui é o Bing Wallpaper, ou seja, se a gente vir aqui nesse botãozinho de dado, né? Deixa eu voltar aqui. Clicar aqui, a gente vai ter aí a mudança dos papéis de parede, que é bem legal, é interessante trazer, é claro, eu acho que eu não usaria do Bing, mas é a questão do meu gosto, tá? Mas é bem legal. Temos aqui data e hora e o calendário também, notificações, que é bem show de bola. Aqui, vou abrir pelo modo do Gnome mesmo, porque é muito mais simples, tá? E fica mais fácil para eu estar mostrando aqui para vocês, olha só. Temos aqui alguns programas, tá? Em destaque, eu falo que é o Debstal e o Zenlake Series. Um dos programas importantes é o Additional Drives, ou seja, se você tiver uma placa de NVIDIA, você consegue utilizar tranquilamente esse programa para estar instalando o drive proprietário da NVIDIA, que é bem melhor do que o que vem por padrão, tá bom? Então, ó, temos aqui também o Gnome Ajuste para você fazer algumas modificações. Agora, temos o documento Vir, tá? Que é para um visualizador de documento. O WinRAR, como eu sempre falo, é o FireEnroller, que é um WinRAR do mundo Linux, como eu sempre falo. Um outro programa que é uma adição que todas as distros estão colocando, que é o Resource, ou seja, monitor de desempenho aqui, tá? É um monitorzinho bem interessante, onde você tem processos, uso de memória, GPU, HDs, SSDs, de conexão com a internet também e bateria. Sensacional. Isso aqui é um dos programas mais fáceis e interessantes, tá bom? Que você vai encontrar no mundo Linux. Então temos aqui todos os processos também, então é bem legal. Agora, galera, temos aqui a central de atualizações, que é o Software Update, e o Synaptic é um instalador de programas, mas o que faz o Zenlake bater de frente com muitos sistemas por aí é o Zenlake Settings, ou seja, configurações do Zenlake. Então, facilmente você pode mudar do modo escuro para o modo claro. Deixa eu só dar uma mexida aqui, ó. E vocês puderam perceber que ele está no modo tela de gelatina, né? Ou seja, esse efeito de gelatina que é bem legal. Então, se a gente clicar aqui em Light, clicou, ele vai mudar. Ele demora um pouquinho para fazer essa mudança, mas ele muda, olha só. Mudou para o tema Light. Vou voltar aqui para o tema Dark, que eu prefiro estar utilizando ele. Então me diz aí se você prefere o tema Dark ao invés do tema Light. Aqui em papel de parede temos alguns. Inclusive tem alguns do Ubuntu aqui, porque
já vou adiantar para vocês, o Zenlake é baseado no Ubuntu, tá bom? Então, tem uns papéis de parede bonitos como esse daqui. Gnome, temos aqui algumas modificações. Olha só, você pode colocar aí para mudar de papel de parede automaticamente todo dia. No caso que já vem marcado, eu posso desmarcar. Agora, outras coisas bem interessantes. Auto-ocultar a barra de tarefas. Se a gente marcar essa opção, a gente vem aqui, ó, ela se oculta. Eu gosto mais dessa porque se a gente abrir alguma coisa em full screen, ela se oculta. Então, a gente tem um espaço muito maior do que a gente teria se ela não se ocultasse, que é bem legal também. Eu vou desmarcar essa opção. Efeito lâmpada mágica, olha só. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, ó, efeito lâmpada mágica é esse daqui, ó, que é bem legal. E aqui abaixo temos o efeito que a gente está utilizando aqui agora, tá vendo? É o efeito gelatina. Se a gente desmarcar, ele fica bem cru. Eu vou fazer isso, ele vai dar uma travadinha, que é normal, para fazer essa mudança, tá bom? Então, ó, vamos ver se ele já mudou. Já, tá vendo? Ele ficou bem cru. Então, eu vou voltar com o modo tela gelatina. E agora eu vou mostrar outro efeito interessante aqui do Zenlake, que você pode adicionar no Gnome também, tá? Então, se você bater aqui em cima, ó, você tem o Overflow 3D, ó. Isso aqui é uma coisa interessante pra caramba. É legal trazer por padrão, tá? Então, ó, olha que legal. Se você tiver 4 telas, você consegue fazer isso também. Agora temos o Curveflow Alt Tab, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Vou abrir outra coisa para mostrar para vocês realmente como é que tá funcionando, ó. Ó. Eu utilizo ele no Linux Mint. E temos show de ícones na área de trabalho, tá? Eu tinha desabilitado. Se a gente quiser habilitar, ó, vai mostrar aqui pra gente. Opa, então você pode ver. E tirando aqui também, ó, pronto. Terminou. Não vai aparecer mais ícones na área de trabalho. Então, é bem potente aqui esse painelzinho, bem legal. Também dá para resetar aqui o Gnome Shell. Suporte a softwares. Isso aqui é uma outra coisa, uma adição fenomenal, onde você consegue ter suporte aí ao Snap, Flatpak, e no caso ele utiliza o Gnome Soft, que para mim é uma das melhores que está aqui. Mas se você preferir o Bazaar, você consegue instalar também, ó. Mas se você preferir o Bazaar, você consegue instalar também, só dar um clique aqui e clicar aqui no Play, que vai instalar. A mesma coisa, suporte a Snap Store, que eu não gosto, sinceramente. Web Browser, você já tem algumas opções de browser para você baixar de forma simples e fácil. Popular Software, aqui ele adicionou alguns programas populares para Linux, então se você quiser baixar algum deles é muito simples. Você vai marcar aqui o que você quer baixar e vem aqui aplicar, simples. Mudança de kernel, sim, ele te dá a opção de você mudar o kernel, isso que é uma coisa fenomenal. Inclusive, ele está utilizando o kernel sem mudanças, que é interessante, mas tem o kernel do Ubuntu HWE, tá? Que tem uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor implementação para hardware. Temos o Zenkernel também e o Shenmode também, que é bem interessante. Aqui você também consegue estar removendo os kernels que estão instalados, olha só. Inclusive, houve uma atualização, ele mudou aqui o kernel, olha só. Então, a gente poderia vir aqui no kernel antigo e vir aqui em remover. E uma coisa bem interessante e um adendo para vocês, se você for mudar o kernel do sistema, seja no Zenlake ou em qualquer distribuição Linux, se atente. Deixe uma partição do BIOS, o FI, bem grande. Por exemplo, 1 GB a 2. Por quê? Se você instalar vários kernels, pode ser que encha aquela partição de 500 megabytes que geralmente o pessoal coloca e acabe o sistema não iniciando novamente. Então, é muito chato resolver esse problema. Estou falando isso porque já vi muita gente fazer isso, eu também testei várias vezes. Então, se atente a isso sem dúvida, tá? E aqui é bem interessante que mostra que o tamanho que está aqui da partição da BIOS, tá? Então, eu coloco sempre 2 GB, estou colocando por padrão, mais 1 GB já está muito bom. O System Restore, ou seja, do jeito que tem no Big Linux, e também a gente tem um Time Shift que faz uma coisa semelhante, só que essa opção do Zenlake é muito mais poderosa e muito mais eficiente, tá? Tem essa versão gratuita, mas você também pode baixar a versão paga, e eu já vou explicar para vocês. Software e Update, ou seja, aqui você consegue instalar atualizações, tá? Via Ubuntu Security Snap, também pode instalar via o terminal, que é muito simples, tá bom?
E temos aqui o Tigitec Software, que é o criador dessa distribuição, e além de criador, também faz alguns programas fenomenais, como o Apex, que é basicamente uma máquina virtual, o WAP, que é um software manager para gerenciar AppImage, Flatpak e também Snap. Temos aqui o Backpap, alguma coisa assim, a pronúncia deve ter saído muito ruim, mas sem problema, que é um software para backup de data pessoal, tá? Tem um Core Shield, que realmente ele é um restaurador, tá? Do backup que você fez, tá? Então temos aqui o USB Stick e SD Card, que é para você fechar, tá? Cartão de memória. Temos o Home, aonde ele protege e faz o backup da sua partição ali, por exemplo, no meu caso do Linexpert, tá? Temos o Neolite, que basicamente é um software para você desbloquear o Linux, sim, isso existe. Tem o Servo, que basicamente ele vai mostrar alguns serviços do sistema D e vai deixar fácil para você pegar e desabilitar ou habilitá-lo. Temos o Summer, que simplesmente é um verificador de hash para ISOs, para qualquer coisa que você baixou da internet. Temos aqui o Timo, que é um conversor de imagem moderno para AVIF, tá? Eu não sei a pronúncia direito, então estou falando assim. Temos aqui o Q, que é o Mainline Kernel Installer, ou seja, é um outro programa para você instalar kernel, muito mais poderoso, tanto que é pago. Temos aqui também o Video Shirk, que basicamente ele vai utilizar ali a GPU para ter um melhor desempenho. E também temos aqui, ó, ZenWatch Change Power Limit, ou seja, mudando os limites da GPU que você tem da AMD, que é bem interessante também. Então, é uma distro completa, bem interessante. Tem aqui o reprodutor celular como padrão, que é bem interessante, tá bom? Não vem com aquele montante de coisa instalada, que é um outro ponto muito positivo do sistema. Para mim, isso aí é ideal, tá? E temos aqui o instalador de pacote .deb, que ele é bem simples, só que poderia ser melhor, poderia ser mais gráfico que nem os nossos programas aqui do Linexpert apps. E em breve vai ter um vídeo, não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo aqui. Se sair depois, eu vou colocar aqui no card acima o nosso vídeo do Debian Manage, que é a nossa ferramenta para instalar pacote.deb. Aí você pode estar com dúvida, onde que baixa o Zenlake? É muito simples. Eu vou abrir aqui o Firefox, eu já estou com ele aqui pré-carregado, tá bom? E esse é o site aqui oficial do Zenlake. Mas lembrando, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você baixar o programa, tá? Então é muito simples para facilitar vocês. Mas aqui ele vai falar um pouco sobre o Zenlake, sobre os temas, sobre as features, olha só. Ó, sensacional. Mas enfim, temos aqui algumas versões. Tem a versão Debian e a versão Ubuntu, tá? Eles criaram essas duas versões porque tem gente que gosta mais do Debian, tem gente que gosta mais do Ubuntu. Então, isso aí vai de gosto a gosto. E aqui, galera, tem as opções de download, olha só. Então, essa versão do Zenlake que eu estou utilizando, estou mostrando para vocês, é a versão 2604, que é baseada no Ubuntu, tá? Tá com o kernel 7, vocês viram que teve atualizações, já atualizou o kernel novamente. E temos aí basicamente o mínimo do mínimo para utilizar, né? E temos a versão também aqui do Zenlake, do Debian aqui. Tem algumas opções, né? Baseado no Debian 13, Trixie. Tá com o kernel 6.12, que para mim ainda é um kernel melhor do que o 7. O 7 está muito gargalo em algumas coisas. Tá com o GNOME 48. E aqui tem as versões pagas, caso você queira comprar e ajudar o criador do projeto, tá? Então a versão aqui paga, eles vêm com algumas coisas a mais. Inclusive, tá? Temos aqui o tamanho de 3 GB para download e da normal 2 GB, tá? Por volta de 2 GB e 200 na versão do Ubuntu e 2 GB aqui na versão do Debian, tá bom? E fora isso, dá para você também verificar os hashes, tá? E tem a Ultimate Edition, né? Que é essa versão paga, onde você tem algumas opções como LibreOffice, VLC, GIMP, Inkscape e algumas ferramentas aí pré-instaladas e um suportezinho bem tranquilo, tá? Então aqui você também pode ir para o suporte. Agora, galera, eu vou abrir aqui configurações para mostrar uma coisa interessante para vocês. Então temos aqui a telinha, né? Olha que sensacional. O GNOME. Então, ó, System, About.
E tá aqui, ó, como vocês podem observar, essa versão baseada no Ubuntu. E como eu falei para vocês, kernel 7, tá utilizando a minha GPU e meu processador da AMD, que é bem legal, olha só. Então, realmente é muito interessante. Eu não sei se vai ter o HTOP instalado, porque o HTOP ele mostra as questões da RAM melhor. HTOP, vamos ver. Sim, ele está instalado. E o uso de memória real com o HTOP está saindo a 1,29 GB. É um consumo muito baixo mesmo. E eles estão de parabéns porque um sistema completo com uso baixo de memória RAM é o ideal, né? E várias pessoas falaram, mas o Ubuntu tem que ter 6 GB. Isso é coisa da sua cabeça. Eles colocaram como recomendado, mas não tem necessidade. 4 GB de memória RAM vai rodar tranquilamente o sistema, tá? Seja o Ubuntu, seja o Zenlake também. Me diz aí se você gostou, se você vai passar a utilizar o Zenlake no dia a dia, ou você tem alguma crítica do sistema, que isso também é muito importante e essa nossa interação é mais importante ainda. Então, vou deixar aqui alguns vídeos para você assistirem. Meu muito obrigado, valeu e até a próxima.